O Paulinho ligou lá da Fazenda Água Milagrosa. Um abraço para você, Paulinho, para todo mundo que sempre acompanha a gente aí na Fazenda. A gente está mostrando aquele filme bonito do ano de 2006 da Água Milagrosa. Daqui a pouquinho a gente vai rodar. E ele ligou para participar. Ele diz o seguinte: uma das ferramentas para o melhoramento genético são os sumários, ok? Então, por que existe resultados tão diferentes entre sumários? O que a Roberta diz a respeito? Obrigada, Paulinho. Paulinho, um abraço para você. Sabia que você ia vir com uma pergunta bem complicadinha para o meu lado, tá? A diferença, Paulinho, nos enriquece, porque nós temos variabilidade e você vai ver o tanto que a variabilidade pode ser importante em todo o processo de seleção. Mas, na verdade, nós temos um país muito grande, o Brasil é um país muito grande. E o melhoramento vamos dizer assim, é muito recente. Se nós imaginarmos que o DNA foi descoberto na década de 50, nós temos aí 56 anos, 60 anos de descoberta do nosso material genético. Então, de melhoramento efetivamente, nós temos o quê? As provas de ganho em peso começaram no Brasil na década de 60. Então, nós temos aí 30, 40 anos de melhoramento. E com isso, Paulinho, vários programas surgiram no Brasil. Nós temos o programa da CFM, o programa da Jacarezinho, o próprio PAINT, aqui da Lagoa da Serra, o da Embrapa, o do programa Nelore. Foram fazendas ou grupos que se tornaram assim, uma empatia, de uma certa forma, que chegaram a um contexto comum e definiram esses grupos. Por isso que existem diferentes sumários. Então, existe o sumário da NCP, o sumário da Embrapa, o sumário da CFM, da Jacarezinho, o sumário PAIT, o sumário consolidado. Então, nós temos realmente vários sumários. O que eu posso dizer assim, que eu vou chegar até na importância do animal geneticamente melhorador e na importância dos programas de melhoramento. O que é importante, Paulinho, é o seu rebanho participar de um programa de melhoramento. Isso que é o mais importante, porque essa ferramenta, a avaliação genética, o sumário, ele é fundamental principalmente para a seleção do seu rebanho. Ele é, sim, importante para aqueles criadores ou aqueles fazendeiros que são utilitários de touros. Ele vai comprar um touro melhorador. Então, para ele, não faz diferença se o touro é melhorador dentro da NCP, se o touro é melhorador dentro da Embrapa, se o touro é melhorador dentro do PAIT. O importante é que ele utilize esse touro melhorador. Que isso vai trazer, com certeza, vai agregar valor econômico aos animais dele. Agora, para quem quer, no caso de vocês, que são selecionadores da raça Tavapuã e que desenvolvem um programa de melhoramento, aí sim é importante que vocês participem de um programa de melhoramento. E todos esses que eu citei são programas muito sérios dentro do Brasil, com resultados excelentes. E nós estamos à disposição. Já te convidamos para o programa Tavapuã, estamos à sua disposição lá. O assunto do Zebu para o Mundo de hoje é seleção e melhoramento genético. Nós estamos conversando com a gerente técnica da ANCP, Roberta Gestal. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, conversar com ela depois do programa, anote os contatos. O número do telefone é o 0 operadora 16 3623 6659. 0 operadora 16 3623 6659. O e-mail é robertagestal, tudo junto, @ancp.org.br. robertagestal@ancp.org.br. Bom, paramos na reprodução como um dos critérios de seleção. Você já tinha terminado a reprodução? Tem mais alguma coisa para falar ou temos que mudar de critério? Eu gostaria de ressaltar que a estação de monta é um critério bastante importante para fêmeas e atualmente dentro da NCP nós temos um outro critério para fêmea, que é a precocidade sexual. Nós já estamos aí com mais de 6.000 informações. Nesse sumário de 2006 nós já soltamos os touros líderes para essa característica. Nós acreditamos nessa característica dentro da raça Nelore.
Acreditamos que existe uma correlação dessa característica com o acabamento de carcaça, com a precocidade de acabamento. Então, é mais uma ferramenta a ser utilizada dentro do rebanho. Não são todos os criadores ou todos os rebanhos que estão aptos a expor suas fêmeas aí com 14 a 16 meses. Realmente é um manejo um pouco mais delicado, porque nós saímos com a nossa desmama num período de seca, então isso precisa ser delineado e bem cuidado dentro da fazenda. Mas o critério reprodutivo para macho, o mesmo cuidado deve ser tomado com o macho, porque afinal de contas, o macho, a vaca não é forma. Eu queria até só lembrar isso, porque várias pessoas chegam na fazenda e falam, mas a vaca não é forma? Não, a vaca não é forma. 50% de um futuro bezerro, geneticamente falando, vem da vaca e 50% vem do macho. Então a fêmea é tão importante quanto o macho dentro de um trabalho. A diferença é a intensidade de uso. Muitas vezes você usa um touro em monta natural para 30, 40, 50 vacas. E na inseminação você pode usar um touro para 1.000, 2.000, 10.000 vacas, às vezes dentro de um ano. Então, a diferença está dentro da intensidade de uso de um macho em relação à fêmea. Por isso que muitas vezes nós nos preocupamos e somos mais exigentes até com o macho. Porque o número de filhos que ele deixará dentro de um rebanho é muito grande. Então aí, um touro para ser utilizado em monta natural na fazenda, passa pelos mesmos critérios. Os critérios de andrológico, você saber se realmente como é que está essa variação reprodutiva do animal, certo? Além dos aspectos genéticos que nós vamos falar um pouquinho para frente. Bom, aí precisa ver nas fêmeas também a habilidade materna. Esse é um dos critérios também. A gente está falando do básico para quem vai fazer quer fazer um melhoramento genético na fazenda, Roberta. Isso, Renata. Esses critérios que eu estou dizendo são critérios básicos, porque não existe uma receita pronta, né? Nós temos que estar sempre analisando as necessidades de cada rebanho. Mas a habilidade materna, ela é fundamental para uma seleção a pasto. Se nós pensarmos num boi para ser abatido aí com 480 quilos ou 450 quilos, e que nós temos a possibilidade de 50% desse peso vir da amamentação de uma vaca, isso passa a ser fundamental em todo o segmento. Você pensar em aumentar o seu peso de desmama de 150, 170, 180 quilos para 200, 210, 220, é um ganho muito barato, porque esse bezerro está ao pé da vaca ganhando esse peso. Então, é de fundamental importância a habilidade materna. E o que é essa habilidade materna? A habilidade materna é a capacidade de uma vaca em criar bem o seu bezerro e que ele desmame pesado. Nada mais do que isso. Na raça Nelore, especificamente, não falando das outras raças zebuínas, mas nós poderíamos estar incluindo as outras raças zebuínas, a habilidade materna é um ponto muito forte. As fêmeas zebuínas, elas são muito amorosas com os bezerros. Elas defendem o bezerro até o máximo. Por isso que nós temos esse conceito que o zebu é bravo, que a vaca Nelore é brava. Ela está defendendo o filho dela. Justamente, ela é muito amorosa, ela está defendendo, porque ela tem um instinto animal, ela não está, às vezes, entendendo que você está indo lá manejando o bezerro para fazer o bem para o bezerro. Ela recebe aquilo como, de uma certa forma, uma agressão em tirar a cria dela. Uma ameaça. Mas isso é fundamental, porque a fêmea Nelore, o bezerro nasce, ela amamenta e ela cuida desse bezerro até ele ser desmamado. E desmama bem o bezerro. Então, e desmama bem. Esse amor que ela tem, o resultado é desmamar bem o bezerro. Com certeza. Então, fêmeas que não dão leite para os seus bezerros, que dão bezerro guacho, que rejeitam, elas devem ser eliminadas do rebanho, elas devem ser descartadas do rebanho. Aí sim, sem perdão. Sem perdão. Nós não podemos dar perdão. É aí que te dá a ferramenta que nós temos, seleção e descarte. Ou ela fica, ou ela é selecionada para ficar dentro do rebanho, conforme os teus critérios, ou ela é eliminada do teu rebanho. É o descarte.